Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vamos imaginar esta cena de Jesus prestes a subir aos céus. Podemos nos colocar no lugar dos apóstolos. Eles estariam um pouco tristes, apesar de que nosso Senhor já havia preparado esses apóstolos para este momento, mas imagine depois de 3 anos convivendo com nosso Senhor, estando tão próximo dele, e a partir daquele momento já não o veriam com os olhos da carne. E nosso Senhor vai dizer aquelas últimas palavras e eles também vão perguntar algumas coisas, como essa questão que eles colocam para nosso Senhor. Senhor, é agora que pretendes restabelecer o reino de Deus? Ou seja, eles ainda aguardavam aquela expectativa do reino que viria à terra, do reino de Deus, que seria instaurado para todo o orbe. Então, eles estavam pensando, será que é agora? Agora, antes de nosso Senhor subir aos céus, talvez ali de uma maneira extraordinária, de uma maneira espetacular, mas nosso Senhor, ele responde de uma maneira que eles ficaram muito pensativos. Ele disse assim, não, mas para que isto aconteça, sereis minhas testemunhas. Sereis minhas testemunhas, apesar de não serem as palavras de nosso Senhor. Na verdade, nosso Senhor só disse assim, não, sereis minhas testemunhas. E aqui incluímos para que possamos entender melhor, não, mas para que isto aconteça, para que o reino seja instaurado, sereis minhas testemunhas, e também as minhas palavras, para espalhar este reino a todos os cantos da terra. Dito isto, elevou-se ante seus olhos e veio uma nuvem que escondeu da vista deles. E o que eles pensariam a partir deste momento? Que nosso Senhor havia encarregado a eles de instaurarem este reino. E eles assumiram essa responsabilidade. Eles perceberam que não seria assim, dessa forma, mágica, dessa forma extremamente sobrenatural, mas que seria um trabalho paulatino, que começaria por eles e seguiria esse trabalho ao longo dos séculos. Um grande motivo para continuarmos a espalhar o cristianismo, como fizeram os apóstolos, que começaram esse trabalho há 2000 anos atrás, e nós podemos entender, em primeiro lugar, que se depois dos apóstolos, os outros não continuassem fazendo esse trabalho, não haveria o cristianismo hoje, nesse momento que nós estamos vivendo. E também, se nós paramos de evangelizar, pouco a pouco, tudo aquilo que nosso Senhor ensinou vai caindo no esquecimento, a igreja vai desaparecendo, porque a igreja ela é feita por cada um de nós, pelo Papa, pelos bispos, pelos sacerdotes e também por cada um de nós, e todos nós
difundindo o cristianismo a toda a gente. E um grande motivo para hoje continuarmos essa tarefa é ver a situação do mundo. E de fato, há muitas coisas que não estão bem, nós sabemos disso. Por exemplo, olhando para a violência que há no mundo, e parece que vai crescendo cada vez mais, e nós sabemos que essa violência ela é fruto das famílias mal estruturadas, que não conseguem educar os filhos como deveriam, e eles acabam se perdendo no meio do caminho. Nesse mundo nós constatamos não só a violência, mas a corrupção generalizada, constatamos a pornografia, constatamos a droga, que esse grande mal que é tão difícil de ser tirado deste mundo, o aborto. Quantos abortos são realizados por ano? Cerca de 50 milhões. Como isso deve doer enormemente o coração de Cristo, o coração de Deus. A epidemia de separações no casamento. Um casal que esteja junto depois de 5 anos vai ficando cada vez mais raro. E fora isso, nós podemos citar o laicismo que há no ambiente, querendo tirar Deus da sociedade, da cultura, o relativismo, como o Papa Bento XVI dizia, que nós hoje estamos sob a influência da ditadura do relativismo, que é um contrassenso. O relativismo tudo é relativo, tudo pode ser aceito de alguma forma, e ao mesmo tempo, se tudo pode ser aceito, eles estão impondo, a sociedade impõe esse relativismo para que cada um pense como quiser. O materialismo que vige no nosso mundo, o consumismo, ou seja, estamos vivendo num grande paganismo, muito semelhante aos primeiros cristãos. E diante dessa realidade, nós sonhamos com a recristianização da sociedade. Sonhamos em mudar o mundo, mudar os valores, que os valores cristãos passem a estar em todos os campos da sociedade, no campo da arte, do cinema, da música, no campo do entretenimento, no campo dos negócios, nas universidades, nas escolas, no campo da moda e assim por diante. E quem fará esta mudança? Diante de um mundo que está nesta situação, quem mudará esta realidade? Cada um de nós, cada um de nós. Se cada um de nós fizéssemos a nossa parte, faríamos uma verdadeira revolução no mundo. Basta pensar no número de católicos que há no mundo, que são cerca de 1,2 bilhão. Veja só, e o mundo hoje tem por volta de 7,7 bilhões, ou seja, um quinto da população, 1/6 da população é católica. Se esse 1/6 fizesse a sua parte, se cada um de nós fôssemos católicos de verdade, se nós difundíssemos a nossa fé, este mundo seria completamente diferente. Mas qual é o grande problema dos católicos de hoje? É que a maioria deles é, como nós costumamos dizer, católicos de IBGE,
católicos porque foram batizados, mas não vivem a sua fé, não praticam. E também o problema de hoje são os católicos que já são praticantes, que vivem a sua fé, mas estão encolhidos, com medo de dar testemunho da sua fé. Pensando lá nos primeiros cristãos, como eles foram tão audazes em propagar a fé, a nossa fé, e hoje nós encontramos, não há dúvida nenhuma, uma oposição. Se nós manifestamos a nossa fé, as pessoas vão nos atacar, as pessoas vão nos criticar, vão nos ridicularizar, mas nós temos que ser corajosos, audazes. Vamos lembrar um pouquinho como viveram os primeiros cristãos naquela sociedade tão pagã. Dizia um autor assim: inseridos no seio de uma sociedade pagã, não procuraram no isolamento o remédio contra um possível contágio e a sua própria sobrevivência. Estavam plenamente convencidos de serem fermento de Deus, e a sua ação silenciosa, mas eficaz, acabou por transformar aquela massa informe. Souberam, sobretudo, estar serenamente presentes no mundo, sem desprezar os seus valores nem as realidades terrenas. E esta presença impregnou-as de um espírito novo. O espírito apostólico dos primeiros cristãos pôs-se de manifesto tanto nas épocas de paz, que foram a maioria. Às vezes nós, por falta de informação, podemos pensar que eles foram sempre perseguidos, os católicos, e não é verdade. As épocas de paz foram a maioria. Mas os primeiros cristãos souberam transmitir essa fé nessas épocas, como também nos tempos de calúnia e perseguição. Nunca cessaram de pregar a boa nova que levavam no coração, convencidos de que a doutrina de Cristo traz a salvação eterna e é, além disso, a única que pode tornar este mundo mais justo e mais humano. O fervor, a firmeza, a coerência da sua fé, a sua integridade de homens de bem, a amabilidade com que tratavam todos os que se relacionavam com eles foram em inúmeras ocasiões o primeiro impulso de que Deus se serviu para que muitos se sentissem atraídos pela fé. Que bonito exemplo destes nossos irmãos na fé. E a situação deles era bem mais difícil, muito mais, não há comparação. Ainda não havia nada de cristianismo, não havia nada de valores cristãos. Hoje, mal ou bem, há sementes do cristianismo. Naquela época as pessoas eram bárbaras. Basta lembrar a diversão deles, a luta de gladiadores. Era essa a diversão, assim como nós temos a diversão dos filmes, temos a diversão dos jogos, dos esportes. Naquela época eram duas pessoas que lutavam até a morte de um deles, e eles ali vibrando, torcendo. Depois as comilanças tão conhecidas dos romanos, enfim, podemos citar tantas realidades desse ambiente. O que devemos fazer? Encher-nos de entusiasmo. Encher-nos de entusiasmo. Vamos difundir a nossa fé a todos os cantos. Santo Agostinho, ele dizia assim, que nós tínhamos que falar de Deus
opportune et importune, oportunamente ou não tendo oportunidade, ou criando a oportunidade, melhor dizendo. Ou seja, que nós temos que aproveitar todas as ocasiões possíveis para falar de Deus, para falar da nossa fé, e encher-nos, portanto, de desejos de falar de Deus para as pessoas, com a certeza de que temos, entre aspas, o melhor produto para dar às pessoas. Somos vendedores, muitos dizem assim, que nós vendemos a Deus esse produto, entre aspas, lógico, mas os vendedores aqui que vendem produtos terrenos, eles às vezes têm que se convencer de que esse produto vale a pena e às vezes não estão tão convencidos assim, mas muito bem, tem que ganhar dinheiro e eles fazem de tudo para fazer propaganda desse produto. E nós temos essa realidade que é Deus, que não tem preço, não tem preço. Tudo que nós dissermos desta realidade será ínfimo comparado com o que essa realidade possui, com o ser de Deus, com a grandeza de Deus, com a felicidade que Deus traz a cada ser humano. Com a certeza, temos que falar de Deus com essa certeza, também como dizia Santo Agostinho, que Deus é a nossa felicidade. Deus é a nossa felicidade. Criaste-nos, Senhor, para ti, dizia Santo Agostinho, e nosso coração estará inquieto enquanto não descansar em ti. Todo ser humano experimenta esta realidade. Eu que sou sacerdote e atendo tanta gente há tantos anos, é a pura verdade. De fato, nunca encontrei uma pessoa que fosse profundamente feliz, que não colocasse Deus em primeiro lugar na sua vida, que não vivesse a fé. Por quê? Porque nós somos feitos para isso. Criaste-nos, Senhor, para ti. E enquanto não descobrirmos a Deus, estaremos experimentando um vazio, que falta algo, que nós não temos essa felicidade em plenitude. Por isso, depois do amor a Deus, o apostolado deve ser a nossa principal preocupação. Um autor comentava sobre isso, dizendo assim: ao longo desses anos, muitas vezes repeti o apelo à nova evangelização. E aqui citava o Papa João Paulo II, que também faziam suas essas palavras, esse apelo à nova evangelização. E faço agora, uma vez mais, para inculcar sobretudo que é preciso reacender em nós o zelo das origens, deixando-nos invadir pelo ardor da pregação apostólica que se seguiu ao Pentecostes. De fato, o dia de Pentecostes foi um dia extraordinário, foi um marco na história do cristianismo, que foi 10 dias depois que Nosso Senhor subiu aos céus, e ele havia prometido que enviaria o Espírito Santo. E de fato os apóstolos estavam ali no cenáculo, no lugar da última ceia, esperando a vinda do Paráclito em oração junto com Nossa Senhora, e eis que veio, e em forma de línguas de fogo, e que os deixou completamente embriagados de amor, com um desejo de falar de Deus, porque Deus preencheu de uma maneira
extraordinário coração dos apóstolos naquele dia, no coração de Nossa Senhora, e quando o nosso coração se enche de Deus, ele transborda, ele vai se enchendo e chega uma hora que começa a transbordar. E foi isso que aconteceu com os apóstolos, foi isso que aconteceu com Simão Pedro, que ele saiu lá do cenáculo e fez a sua primeira pregação. E se converteram milhares de pessoas, milhares. E ali deu início àquilo que nós chamamos de apostolado, né? De falar de Deus, dessa tarefa dos apóstolos para espalhar o cristianismo. E que todos nós, que somos filhos de Deus, que somos batizados, estamos chamados a realizar essa tarefa também. Mas esse apostolado também é importante lembrar, é um apostolado fruto da amizade e da confidência. O apostolado deve ser fruto de uma intimidade, fruto de uma relação de afeto, de carinho com as pessoas. O apostolado não deve ser fruto de lógico que os apóstolos, eles precisavam espalhar logo o cristianismo, e então eles foram pregando nas cidades e se dedicaram exclusivamente a isso. Nós não estamos chamados a seguir esse caminho, a fazer isso que os apóstolos fizeram. Hoje, o que cada cristão está chamado é a falar de Deus no seu ambiente, com os seus amigos. Então, esse apostolado, São José Maria lembrava essa realidade, deve ser fruto da amizade e da confidência, porque é natural que quando duas pessoas são amigas, que elas se abram, que uma abra a intimidade para o outro, que conte as suas preocupações, que conte as suas alegrias, os seus questionamentos, e aí surge a ocasião para falar de Deus. O apostolado, portanto, não é um apostolado de praça pública, não é um apostolado de convite também, porque às vezes nós conhecemos alguma realidade ali próxima a nós, de formação cristã, e podemos convidar um amigo para participar, e se ele aceita, é uma grande alegria, mas se não aceita, convidamos de novo, quem sabe, e aí vemos que ele não acabou não indo, e aí já paramos no meio do caminho. Mas esse não é o verdadeiro apostolado. O apostolado do convite, é o apostolado da amizade, é o apostolado de alguém que se preocupa pelo outro, né? E que tem o desejo de dar o que tem de melhor para o próximo. E o que nós temos de melhor é Deus. Então, vai surgindo de modo natural essas conversas que levam a temas mais profundos, que levam a falar sobre o sentido da vida, a falar sobre a felicidade, ou às vezes um amigo comenta que está preocupado com alguma coisa, e então nós falamos para ele se ele está rezando por essa preocupação, de uma maneira natural, né? Como nós fazemos, como um bom cristão faz, que é rezar diante das dificuldades, em quem sabe este amigo não estava fazendo isso, ou fazia pouco, e será despertado para rezar mais, e rezando mais ele vai perceber o fruto da oração, e isso vai fazer com que se acenda uma luzinha da sua fé dentro desse coração, e aí depois, numa outra ocasião, ele está com uma doença, talvez leve, uma dor de cabeça, uma dor de estômago, e lhe dizemos que pode oferecer aquilo para Deus, e pode oferecer
até de modo concreto, por uma intenção, por um amigo, por um parente que esteja precisando, e explicamos então o sentido da cruz, e que toda cruz que é carregada gera um mérito diante de Deus e que pode ser oferecido este mérito por intenções concretas. Então esse amigo já descobre um novo panorama na sua vida e assim por diante. Ou seja, essa relação de amizade que vai sendo um canal, um caminho para falarmos de Deus. É lógico que não falaremos só de Deus numa amizade, será em algumas ocasiões, mas será com toda certeza o nosso grande tesouro para dar. Falaremos de todas as coisas, de coisas do dia a dia, de coisas intranscendentes, mas falaremos também dessas coisas transcendentes, daquilo que preenche o nosso coração, daquilo que é a razão da nossa felicidade. Por fim, nessa tarefa de apostolado, é muito importante que nós saibamos vencer aquilo que se diz que são os respeitos humanos. O que é isso? É vencer a vergonha de falar de Deus. Justamente porque estamos num ambiente onde viver a fé é algo raro, né? Uma pessoa que vá à missa todo domingo, qualquer ambiente de trabalho, nós veremos como há pouquíssima gente que faz isso, infelizmente, numa faculdade, numa sala de aula, e então afirmar a nossa fé e que nós vivemos os mandamentos, quando mandamentos determinados, as pessoas vivem o contrário, não querem saber de viver aquele mandamento. Então é lógico que nós teremos que ter coragem para falar de Deus, mas temos que saber vencer esta barreira. Os cristãos da primeira hora também, voltando o nosso olhar para os primeiros cristãos, um autor vai dizer assim: os cristãos da primeira hora conduziram-se com a valentia própria de quem tem a sua vida apoiada num alicerce firme. José de Arimateia e Nicodemos, que tinham sido dos discípulos menos conhecidos de Jesus, à hora dos milagres, não se acanharam de apresentarem-se diante do procurador romano e de encarregar-se do corpo morto do Senhor. São valentes, declarando perante a autoridade o seu amor a Cristo, podendo até ter uma reação ruim dessas autoridades de perseguição. De modo semelhante, comportaram-se os apóstolos perante a coação do Sinédrio e as perseguições posteriores, plenamente convencidos de que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que se salvam, isto é, para nós, é virtude de Deus. Não esqueçamos que para muitas pessoas será uma loucura mantermos firmes os vínculos da fidelidade conjugal, não participarmos de negócios pouco honestos, sermos generosos no número de filhos, apesar das preocupações econômicas que daí possam advir, praticarmos o jejum, a mortificação corporal, o sacrifício, etc. São Paulo afirma que nunca se envergonhou do Evangelho, e o mesmo aconselhava a Timóteo, porque Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de caridade e de temperança. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas participa comigo dos trabalhos do Evangelho segundo a virtude de Deus. Ou seja, não faltam exemplos para nós, começando lá de trás, dos primeiros cristãos, como eles viveram. E graças a essa coragem, graças à fé deles, a boa nova foi sendo espalhada e hoje
temos esse 1.200.000.000 de católicos. Gostaríamos que fossem muitos mais. Gostaríamos que fossem todos, que todos abraçassem a fé ensinada por Cristo, pelo próprio Deus. Vamos terminar essa meditação com o propósito de sermos bons apóstolos, de sermos verdadeiramente apóstolos, que nós sintamos essa responsabilidade de falar de Deus para as pessoas. São Paulo dizia: ai de mim se eu não evangelizar, porque Deus nos pedirá contas dessa tarefa, porque nós podíamos ter ajudado tantas pessoas. Vamos pedir a Nossa Senhora, a nossa mãe, que nós cresçamos nesse espírito apostólico todos os dias da nossa vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.